palavra do Senhor. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Feche sua Bíblia e vamos orar mais uma vez. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que neste momento, Senhor, o Senhor venha tirar, Senhor, o que venha tirar a nossa atenção, ó Pai. Venha abrir os nossos ouvidos espirituais para entender da Tua palavra, ó Deus. E que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos sair daqui transformados pelo Teu Espírito, ó Deus. E que nós venhamos entender, Senhor, e ter a visão de reino, ó Senhor, nesta noite. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste culto de varões, ó Senhor, nós venhamos entender qual é os Teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que não seja eu a pregar a Tua palavra, mas seja o Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta muito especial. A carta de Paulo aos Romanos, ela, por assim dizer, ela é a carta ou o livro, por fazer parte de uma biblioteca, como a mais importante para o Evangelho hoje. Lendo a carta de Paulo aos Romanos, Agostinho se converteu. Lendo a carta de Paulo aos Romanos, Martinho Lutero se converteu. E através da carta de Paulo aos Romanos, hoje nós temos a igreja protestante. Aleluias. E quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14, nós vemos que a igreja primitiva, não só em Roma, ela já tinha problemas. E isso, o evangelho era novo, pastor. Imagina a igreja agora, como é que não está 2000 anos depois. E Paulo, ao escrever as suas cartas em geral, geralmente era como se fosse um telefone. E isso aconteceu com a carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta. Paulo certamente recebeu uma carta da igreja de Corinto, contando os problemas que estavam tendo lá. E a carta aos Coríntios era a resposta aos problemas. E nós vemos que lá em Coríntios, como o pastor já tinha lido aqui anteriormente, já tinha problema com comida. Meu Deus do céu, com comida. E é porque era sobrando. E se tivesse faltando? E aqui em Romanos, no capítulo 14, lá no seu início, mostra que estas palavras de Paulo eram em relação ao problema de comida e de dia da semana. Porque a igreja de Roma, ela era basicamente, tinha como membros judeus, que acreditavam que Jesus era o Messias, e que ele morreu na cruz do Calvário, e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas também na igreja de Roma existiam pessoas que não eram judias, e que se converteram às boas novas, ao cristianismo recém-criado. E aquelas pessoas que eram judias, elas herdaram dentro de si os seus rituais judaicos.
E quando nós vemos essas coisas, ou vemos pessoas, até nos dias de hoje, que guardam dias especiais, que têm coisas como santas, aí nós olhamos, nós que somos realmente libertos, ficamos olhando, rapaz, essa pessoa tem problema. Essa pessoa aí não é liberta, isso aí está com o demônio, isso aí não lê Bíblia, seja lá o que for. Mas a tendência do ser humano é de criticar. Sempre a tendência do homem é de criticar. E nós vamos chegar daqui a pouco saber o porquê disso. Porque que o ser humano, ele quando vê uma pessoa em erro, ele critica. Mas digamos que hoje eu chegasse aqui neste púlpito, isso é uma hipótese, tá, irmão? E falasse assim, olha, irmãos, eu vou te provar dentro da Bíblia que não vai haver arrebatamento. Isso é uma balela que inventaram, a palavra de Deus não está falando isso, isso quer dizer outra coisa. Aí o pastor olha assim, não, peraí, eu ouvi isso a minha vida toda. Eu aprendi isso desde criancinha, lá na escola dominical, na classe Cordeirinhos de Cristo. Que Jesus ia voltar para buscar a igreja. E você vem com essa balela de que Jesus não vai voltar, você até é doido. Porque são valores que eu aprendi. E os meus valores não é a crítica dos homens que vai tirar. Os meus valores caem simplesmente pelo mover do Espírito Santo de Deus na minha vida, aleluia. Então, quando eu vejo um irmão mais fraco, seja por guardar um dia especial, seja por não comer algo diferente, seja por qualquer coisa, nós temos que ter em mente que aquilo ali é um valor na sua vida. E não é os valores ou as faltas de valores que vai me levar ao céu. O que me leva ao céu é a graça bendita de Jesus na minha vida, aleluia. Eu vendo o irmão ali falar da filha dele, já nasceu, irmão? Está nascendo. E quando Deus fala assim, olha, você só vai cuidar do que é meu, eu entendo que ela é crente já. Que ela é uma pessoa salva, porque ela é de Deus. Porque não é pelos nossos atos que nós somos salvos. Não é porque um dia eu entrei dentro da igreja e aceitei a Jesus como meu Salvador que eu vou ser salvo. Mas foi porque a graça de Deus na minha vida, dentro do ventre da minha mãe, falou, aquele ali é meu e eu quero para mim, aleluia. Mas o ser humano, pelo pecado, ele é crítico. E quando Paulo escreve as suas palavras entre o versículo 16 e o versículo 19, e a primeira frase que ele diz assim, que o vosso bem. O que é o vosso bem? Quando se fala assim, olha, o meu bem, não é meu bem a minha mulher não, tá? Quando se fala assim, o bem, estou falando de bens. Então é algo que eu possuo. Vamos mudar a palavra aqui de bem. E vamos colocar outra coisa. Que o vosso presente, por exemplo. Deus está falando de algo que eu recebi. E o que seria o vosso bem? Seria o que o pastor aqui leu lá em 1 Coríntios capítulo 8, que é a nossa liberdade cristã. Ano passado, no mês de outubro, fez 500 anos, a qual Martinho Lutero ele pregou as 95 teses na porta da Igreja Católica, falando das 95 heresias que a Igreja Católica pregava naquela época. E a partir deste momento, a igreja se dividiu e nasceram os protestantes.
E hoje estamos aqui nós. E quando nós vemos isso, nós vemos que Martinho Lutero ele estava brigando por algo que a igreja não permitia que eles tivessem, que era a liberdade cristã. Porque há 500 anos atrás, esse monte de Bíblia que tem aqui, deve ter aqui seguramente 20 Bíblias aqui dentro dessa igreja. Não podia. Porque só quem lia a Bíblia era o clero. Então aqui só ia ler a Bíblia o pastor Vitor, o pastor Diego e o pastor, como é o nome dele? Intervalo. Vocês iam ter que engolir o que ele falasse. Porque nós não tínhamos liberdade cristã. Algo que Deus nos deu na cruz do Calvário. E quando Deus nos deu essa liberdade cristã, Ele disse que nós poderíamos fazer tudo. Tudo. Mas nem tudo nos convém. E quando Paulo está falando lá no capítulo 14 da liberdade cristã, de que eu poderia comer qualquer coisa, porque quando os irmãos criticavam o outro, olha, você não pode comer qualquer coisa, sabe por quê? Porque naquela época, as pessoas sacrificavam animais para os seus deuses. Isso não era só um hábito judeu de sacrificar um carneiro. Mas em vários outros países se sacrificavam animais para os seus deuses. E ao sacrificar aquele animal, eles vendiam a carne no açougue. E se lá no açougue tivesse uma carne que foi sacrificada ao ídolo, ela era até mais cara. Mas não, essa aqui, ó, carne boa, sacrificada. A pessoa pagava até... Não, eu quero a carne sacrificada para o ídolo, ela é melhor. Ela foi sacrificada para o meu Deus. E aí aqueles cristãos que eram vindos lá do judaísmo falaram, pai, eu não vou comer a carne que é sacrificada para esse Deus não. Mas não vou de jeito nenhum. Só que o que nos leva ao céu não é carne consagrada, não é água consagrada, não é rosa consagrada, não é sal consagrado. É a morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, aleluia. E os irmãos que entendiam isso falavam, rapaz, deixa de ser besta. Pode comer isso aí à vontade, que nós vamos para o céu do mesmo jeito. Mas eu não, eu sei que eu posso até ir, mas eu não vou comer. E Paulo está falando aqui, não chamando a atenção dos que eram fracos, mas ele estava chamando a atenção dos que eram fortes. Em resumindo, como o pastor aqui falou, ele não estava chamando a atenção de quem tomava leite. Ele estava chamando a atenção de quem comia aquela rabada, de quem comia aquela feijoada. E Martinho Lutero, na época de nos libertar da Igreja Católica, ele, falando a respeito do capítulo 14, ele escreveu bem assim, olha, o cristão é o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém. O cristão é o mais dócil servo de todos, sujeito a todos. Da mesma forma que eu não me sujeito a ninguém nem a nada, eu tenho que me sujeitar a todos. Então, filha, não, eu vou me sujeitar ao pastor Vitor, mas ao diácono? Ah, pra lá, moço, quer saber de diácono? Agora o pastor Vitor falou, opa, não, meu pastorzão. E isso, irmão, se você for prestar atenção, é o que mais acontece. Mais à frente, Paulo fala assim, olha, porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida.
E em que consiste o reino de Deus? Mas tem mais. Porque qual é a mensagem principal dos 4 evangelhos que falam de Jesus? Qual é a mensagem principal de Jesus quando ele pregava? O reino de Deus. A primeira pregação de Jesus, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, lá diz bem assim, olha, logo que João Batista começou a sair de cena e Jesus começou a pregar, ele falou, olha, arrependei-vos, pois o reino de Deus... E quando Jesus falava em reino de Deus, ele falava do reino de Deus de 2 formas. De um reino de Deus futuro e de um reino de Deus presente. Alguém, por favor, lê para mim aí 1 Coríntios 8:8. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Então, se eu comer ou não, não importa. Porque o reino de Deus é dado para mim em Cristo Jesus. Aleluias. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora lê para mim Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 fala de quê? Dos frutos. E o que não é o fruto, senão a consequência de uma árvore? A árvore, para dar fruto, ela teve que passar por um processo. E nós, como pegar uma metáfora, como árvores, nós temos que passar por um processo para que nós venhamos dar frutos. Porque nenhuma árvore, ela começa a dar fruto de imediato. Primeiro se planta a semente, se preparam a terra, plantam a semente, ela cresce e aí sim dão seus frutos. Agora olha que interessante, que quando Jesus ele está passando, ele vê uma árvore e ele procura naquela árvore um fruto. E naquela árvore não existia fruto nenhum. Então Jesus ele amaldiçoou aquela árvore e ela secou. Por que que Jesus fez aquilo? O que que Jesus queria dizer com aquilo? Que a árvore, ela está sujeita a estações. Ela dá frutos por certos períodos. Porém, aquela árvore que é enxertada pelo reino de Deus, isso metaforicamente falando, ela dá frutos em todo tempo. E com a vinda do reino de Deus, os frutos serão dados a todo momento. E nós, como árvores, nós temos que dar frutos a todos os momentos, aleluias. Nós, como árvore, não tem que esperar só dar fruto na primavera, não. Nós, como árvores, damos frutos em tempo e em fora de tempo. E por que que ele fala, olha, paz e alegria no Espírito Santo? Porque antes do reino de Deus, nós não tínhamos paz. E que paz é essa? Não é a paz de questão de provas, porque
nós ainda temos provas ou não temos? Nós passamos por dificuldades ou não passamos? Mas que paz é essa? Interessante que quando nós vemos Jesus orando lá no jardim do Getsêmani, ele falando assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. De que Jesus, será que Jesus estava falando? Será que era do cálice da cruz? Não, para ali, ó, Jesus, aquilo ali era fichinha. Agora o cálice que fala lá em Apocalipse, do cálice da ira de Deus, que está nas nossas vidas. Aliás, na nossa não, porque nós já fomos. Mas o cálice da ira de Deus que estão na vida daqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador. O cálice da ira do pecado de toda a humanidade presente naquela época e até nos dias de hoje estavam todas sobre Jesus. Jesus teve que pagar todos os nossos pecados por toda a humanidade. Porque nós não tínhamos paz com Deus. Agora imagina não ter paz com Deus. Se só Deus tem palavras de vida eterna, como disse o apóstolo Pedro. E eu não ter paz com Deus. Porque o diabo, eu sei, ele é meu inimigo. Ele é declarado, então cai para dentro. Pode vir. Que eu vou no joelho e ele vem do jeito que ele vinha. Eu vou e Senhor Jesus e queima e faz lá o que eu acredito. O importante é saber que Jesus está comigo. Mas como eu vou fazer se eu não tiver paz com Deus? E a alegria? A alegria é de saber que eu consegui paz com Deus. Aí, rapaz, eu consegui paz com Deus, acabou. O Espírito Santo me leve em alegria. Porque eu me reconciliei com Jesus, com Deus através de Jesus. Mas o que consiste ser o reino de Deus? Já que precisou de 4 evangelhos para falar sobre reino de Deus, como é que eu poderia resumir isso em poucas palavras? Eu vou tentar aqui. O reino de Deus é nós sermos reconciliados com o Pai pela graça de Jesus e com isso sermos salvos e herdeiros do trono de Jesus. Então eu tenho paz presente e paz futura. E quando eu acredito que eu fui reconciliado com Jesus, eu herdo algumas coisas que as pessoas que não têm Jesus em sua vida não têm. E o que eu herdo? Quais são os benefícios que tem as pessoas que herdam o reino de Deus? Primeiro, elas são reconciliadas com Deus. Segundo, elas não sofrerão o dano da segunda morte. Elas serão livres do sofrimento, da doença, da imoralidade e da lei. Olha quão liberdade Deus Ele me deu. Só que tamanha liberdade, na verdade, não é tanta liberdade. E nós que somos homens, pais de família, nós somos líderes na nossa casa. Nós devemos ensinar os valores para os nossos filhos. Porque a salvação é individual, porém é responsabilidade dos pais
ensinar os filhos no caminho, como eles devem andar. Hoje, interessante, eu fui numa confraternização na igreja de um pastor amigo meu, e tinha piscina, tinha almoço e tudo, e aí a gente chegou cedo, não tinha quase ninguém. Aí minhas filhas queriam ir para a piscina. E aí eu falei, não, minha filha, o pastor ainda não chegou, e nós precisamos primeiro orar, para agradecer a Deus por esse dia. Aí depois você vai para a piscina. E aí eu deixei elas lá e saí para comprar um refrigerante. E nesse meio tempo o pastor chegou, os irmãos chegaram e falaram, não, pode ir para a piscina. Irmãos, elas não foram, porque ela falou, nós ainda não oramos. E elas doidas para ir, não, pode ir. Não, meu pai falou, nós só vamos depois que nós orarmos, e a oração é importante. E minha filha tem 6 anos, irmãos. E aí pai é tudo bobo. Dá uma de machão, mas tudo. Eu mesmo sou uma manteiga derretida, me dá vontade de chorar. Falei, rapaz, eu acho que eu estou ensinando certo. Mas nós temos que atentar para a nossa família a cada momento. Porque quando nós vemos, por exemplo, a vida de Abraão, a qual ele é chamado amigo de Deus, nós vemos que Abraão, certa feita, ele já tinha recebido a promessa de ter o seu filho. Então, apareceram para ele o Senhor e uns anjos. E aí Abraão, vendo aqueles homens, ele correu para recebê-los. E ele, Abraão, como um homem de Deus, um homem que era exemplo de caráter, ele fez de tudo. Olha, não, mata lá o cordeiro, prepara aí o leite, a água, eu vou lavar os pés deles aqui. E aí um dos seus visitantes fez a pergunta assim, Abraão, cadê a tua esposa? Aí Abraão assim, certamente olhou, com a cara de bobão, deve estar lá na tenda. Nem sabia onde a mulher andava. E qual é a lição que Deus me dá com isso? Porque às vezes nós estamos no nosso trabalho afinco, nós estamos na igreja trabalhando, porém eu não olho, não sei nem onde é que minha mulher anda. Seja no sentido físico, neste mundo, ou espiritual. Como é que anda a tua esposa? Como é que anda teus filhos? Você sabe o que o teu filho está fazendo? Com quem o teu filho anda? O que tua mulher está fazendo? E eu não estou falando no sentido de desconfiar, não. Mas nós somos a coluna da casa, nós somos os líderes. É nossa responsabilidade cuidar das nossas esposas e dos nossos filhos. Isso sim é reino de Deus. Porque se eu não cuido nem da minha casa, como é que eu posso sair pregando o evangelho? Como é que você vai chegar num púlpito para pregar, falar de reino de Deus, que reino de Deus é paz, alegria, e na tua casa é uma guerra? Como é que eu posso fazer isso? Há um ditado que eu acho ele um pouco errôneo, que diz assim, a gente tem que pregar só o que vive. Eu não concordo. Porque eu posso não estar passando, por exemplo, um momento de depressão, mas eu tenho que pregar sobre depressão. Eu posso estar com a vida feliz, mas eu tenho que pregar para a pessoa que está triste. Eu não preciso estar vivendo tristeza para pregar para quem está triste. Agora, quando se fala de família,
aí a história é outra. Eu só posso pregar o que eu já testei lá em casa. Eu não posso falar assim, não, irmão, esse negócio aí de sua mulher, tá, isso é frescura, tal. Não. Porque nós, como homens, em via de regra, a palavra de Deus diz que nós somos o cabeça. Mas o Evangelho diz que eu tenho que amar a Cristo, a minha esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Às vezes o homem só lembra de Cristo amou a igreja. Esquece que ele morreu pela igreja. E olha que a igreja, já lá desde o começo a gente vê que já estava cheio de problema. E às vezes minha mulher está dando problema. Mas eu tenho que amá-la. Às vezes minha mulher está errada e está naqueles dias e está com os hormônios à flor da pele e quer brigar. Aí você, não, mas eu estou certo, eu sou o homem da casa, cala a boca, mulher. Não, opa, não, mulher, não, tá bom, você está certa. Você está certinho, eu estou errado. Porque isso não é deixar de ser líder na sua casa. Isso é mostrar que você é exemplo na sua casa. Eu mesmo, quando às vezes, um assunto mais acalorado com a minha esposa, eu não faço isso na frente dos meus filhos. Porque eu tenho um rapazinho homem em casa e 2 mocinhas. Para que ele não faça com a esposa dele algo que desagrade a Deus. E nem que minhas filhas cresçam achando que ela é capacho de homem. Porque mulher, ela é igual ao homem para Deus. Não existe esse negócio de que, não, porque é mulher. Isso não existe. Para Deus, homem e mulher, tudo é igual. E pelo contrário, mulher até melhor, porque a mulher é frágil. Mulher ainda tem regalia, porque ela é o emocional. E o homem é racional. O homem ele estuda, reestuda, vê, analisa. E de quem mais tem responsabilidade, mais será cobrado. Se sua mulher se desviar, a culpa é dela? Em partes. Porém, a culpa é do esposo. Então, eu sou assembleano, irmão, e eu quase saí da Assembleia de Deus, não porque é uma igreja ruim, mas porque a igreja ela tem certos aprendizados que herdam de antigo e que tem que ser daquele jeito. E o mundo vai mudando e a igreja, a palavra de Deus, ela não muda. Mas a igreja ela tem que ter o dom de mostrar o que não muda para o mundo que muda constantemente. É por isso que o crente ele tem que ir para a escola dominical, ele tem que fazer um curso de teologia, ele tem que fazer uma faculdade de teologia. Ah não, mas a letra mata. Só se for a letra do... A letra que Paulo estava falando era a lei, e não um curso de teologia. Então é necessário que você aprenda a palavra de Deus, que é imutável, para que você aplique no mundo que muda todos os dias. Para aí você não ver certo, não, mulher não pode cortar o cabelo, mulher não pode raspar os pelos do sovaco. Rapaz, para minha mulher, se ela não raspar, eu amarro ela e raspo. Tem que ficar cheirosa. Mas a tia da minha esposa, ela não raspa, ela não corta o cabelo, ela não raspa, porque ela é de uma igreja aí que nós temos que amar, nós temos que ter paz e não vamos... Eles são os crentes fracos, né? Igual os daqui, eles têm uns rituais. Não, mulher não pode cortar cabelo porque é o véu. Mas amém, não vamos entrar por esse lado.
Nós temos que entender que eles são a parte fraca. E se são os valores deles, amém, vai pro céu. Ou irmão, você está certinho. Olha, lá em casa a mulher não corta o cabelo não. Irmão, você está certinho, é isso aí. É isso aí, por lá em casa a mulher corta. E olha, é cheirosa. Eu compro um perfume mais cheiroso, mas porque não é para ela, é para mim. A esposa não se arruma para ela, ela se arruma para você. Eu gasto mais com minha mulher do que comigo, porque eu, ó. Mas quando ela se arruma, fala igual Adão, essa aí é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Porque isso é ter paz com Deus. É saber que a sua esposa é como você mesmo. Isso é ter paz com a igreja. Porque a igreja começa dentro da minha casa. A igreja não é isso aqui. Isso aqui é uma igreja maior. Porque a igreja, a célula da igreja, é você, sua esposa e seus filhos. E você é o pastor da sua casa. Deus colocou na sua responsabilidade aquela mulher e aquela criança ou aquelas crianças. E como você está usando isso na sua casa? Você está usando como esses crentes aqui? Que é o crente forte, mas trata mal o crente fraco? Ou você trata o crente fraco com amor? Porque Paulo, ele é um cara interessante. Eu queria andar com Paulo para entender, porque às vezes parece que ele era meio doido. Porque ele fala assim, olha, vocês têm que suportar uns aos outros com amor. Porque quando se fala em suportar, parece que é algo que está engolindo seco. É igual você ir lá para o Piauí, 40 graus, você está o dia todo sem beber água e ainda comer farinha. Está descendo, tem rasgando, mas você tem que engolir. Mas a questão de suportar não é isso. É de você se manter em pé e você segurar na mão do outro para que ele permaneça em pé. Porque isso é amor. Amor não é gostar. Não, eu amo minha esposa. Isso não é o amor que Deus está falando. O amor a qual Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 13, é um amor que eu quero para o meu irmão tudo que eu quero para mim. Eu tenho certeza que ninguém quer para si algo inapropriado ou ruim. Ou quer? Vai que tem, né? Tem. Não, eu quero algo melhor para mim. Eu quero qualidade para mim em todos os sentidos, espiritual, material, financeiro. E o amor que Deus está falando é você desejar isso para o seu irmão. E eu tenho tanta liberdade em Deus, de que eu tenho que me privar disso, para que eu dê para o meu irmão. Um dia desse, os irmãos começaram a questionar o negócio de dízimo, que dízimo é da lei, dízimo paga, devolve dízimo, devolve. Aí eu falei o seguinte, irmãos, o dízimo é o seguinte, a igreja primitiva dava o dízimo? Não. Porque o que é dízimo? É a 10ª parte de algo. E a igreja primitiva não dava a 10ª parte. Ela dava 100. Olha, não, vou vender minha casa aqui.
O senhor vende lá sua casa em Sobradinho, pastor? E dá para a igreja? Não, eu vou dar tudinho, eu vou vender, está aqui a oferta. Eu vendi minha casa hoje. Isso não é dízimo. Porque eles não davam 10%. Eles davam 100%. Eu falei, se vocês quiserem abolir o dízimo, é uma bênção. Porque aí vocês dão 100% do pagamento. Jesus está voltando mesmo. Para que vocês querem pagamento? Não, acaba com esse trem de dízimo, dê 100%. Pronto, rápido, não. Rapaz, eu acho que o dízimo é de Deus. Ó, tá vendo? Mas por que a igreja primitiva não dava a 10%, dava 100%? Porque eles tinham amor pelos irmãos. Eles se abdicavam de si próprio para ajudar os mais fracos. Porque quando Paulo fala lá em 2 Coríntios a respeito de quem dá com alegria, para quem eles estavam dando? Para a igreja lá em Jerusalém que estava passando fome. E olha que a igreja de Jerusalém era um problema. Sabe por quê? Porque eles falaram, não, Jesus ele veio só para o judeu. Não, gentil, eles não aceitavam gentios como cristãos. Não, isso aí é a ralé. Nós que somos crentes certos. Eles se achavam os crentes fortes e os gentios crentes fracos. Mas daqui a pouco a situação reverteu. Os crentes fortes eram os que vendiam tudo o que tinham para dar de oferta para Jerusalém. Então hoje eu posso ser um crente forte, mas amanhã eu posso ser o crente fraco. Porque certas questões são apenas valores humanos. A salvação vem da graça de Deus, da graça de Jesus, que dentro do ventre da sua mãe te escolheu, falou, este aí é meu. Que nós possamos ter uma visão de reino. E o que é reino? Quando se fala em reino, o que vem na nossa cabeça? Primeiro tem um rei, né? E segundo tem uma nação de súditos. E todos os súditos fazem de tudo em prol do rei. O que você tem feito em prol do rei e do reino? O que tens feito tu para o crescimento do reino, aleluias? Porque às vezes nós fica, eu sou crente, eu sou salvo, eu vou para o céu. Só que nós, como reino de Deus, e como árvores espirituais, nós temos que dar frutos. E quais são os teus frutos em prol do reino? É falar mal do pastor? É falar mal da igreja? Nem que não seja a sua, mas às vezes eu tenho muito medo, por exemplo, de falar mal da Igreja Universal. Ah não, a Igreja Universal ali só é ladrão, o povo dá dinheiro. Meu amigo, se der problema dele. Porque eu tenho certeza que lá dentro vai haver salvação. Ah não, mas o cara lá, o pastor lá está pedindo dinheiro, ele é um mercenário. É problema dele e com o rei. Não é problema meu. Não foi eu que mandei meu filho morrer na cruz do Calvário. E nem fui eu que fui para a cruz. Então ele que se acerte. E da mesma forma que nós queremos ser os crentes fortes e criticar o crente fraco, muitas vezes nós somos crentes fracos. Que não, eu só posso ir para a igreja de gravata. Sabe por que eu vim? Eu odeio terno e gravata, irmão. Não gosto. Só que tem igrejas que se você não chegar de gravata, você não prega. Então eu sou daquela filosofia, é melhor você ir por excesso
ir e não precisar usar, do que você chegar lá, cadê a gravata? E isso não é lá no interior não, irmãos, tem em Brasília. E se dizem crentes fortes. Porém, isso é uma fraqueza. Porque o que vai pregar aqui não é minha gravata, nem sou eu, é o Espírito Santo de Deus, aleluias. Às vezes nós ficamos aqui esperando, não, aquele irmão ali não vai falar em mistério, não vai falar o recado de Deus. Se Deus manda, eu até falo. Mas a maior profecia de Deus, irmãos, é esta aqui. A profecia de Deus é a sua palavra, a qual está aqui, e está em livre acesso para que eu possa pegar e ler e entender. Falou, hoje Deus falou comigo, aleluia. Mas às vezes nós ficamos esperando, não, o irmão não vai falar em língua estranha não, e me entregar o recado. O recado de Deus nesta noite é, come desta palavra aqui, ó, coma deste rolo, para que eu seja tão forte na presença de Deus, e que eu venha me sujeitar ao meu irmão, para que eu venha trazer paz, não só para a minha vida, mas para a vida dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade, quero dizer aos pastores que eu estou à disposição, tá? Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não sou diácono. Mas por quê? O meu chamado, Deus me chamou para o dom de ser mestre. E de ensinar a palavra dele. E às vezes nós se achamos tão fortes, e aí eu me revisto de um cargo de pastor. Não que seja errado, viu, pastor? Porém aí o pastor Vitor me convida. Não, vem pregar aqui. Ih, pastor, eu não posso porque vai ter uma reunião lá na igreja e eu sou pastor, não posso faltar. Pastor, para ir para o céu tem prioridade ou vai igual aos outros? Se for igual aos outros, eu prefiro ser servo. Porque se eu não for para a reunião, o pastor não vai nem sentir falta. Ah, não, é só um membro. Agora o pastor faltar à reunião, está se rebelando. E isso é ser crente forte. Eu me abdico de um cargo para fazer a obra de Deus. Mas tem pessoas que não têm a humildade de falar, não, eu prefiro ser crente e pregar a sua palavra do que ser chamado de pastor. Eu sou professor, uma faculdade, e a gente está com a pós-graduação lá de aconselhamento bíblico cristão. E aí a gente foi convidar alguns pastores aqui de Sobradinho, tem só de pastoreado tem 30 anos. Aí sabe por que ele não vai? Porque falou, não, eu sou pastor há 30 anos. Se eu for fazer um curso de aconselhamento, eu chegar lá, tem minha ovelha. Foi 30 anos de pastor e é crente fraco. Porque não tem a humildade de falar, eu estou aqui para aprender. Eu tenho 30 anos de pastor, mas eu preciso aprender. Eu falei, não, eu chego lá e tem uma ovelha minha lá. Misericórdia, o que ele vai achar de mim? Vai achar que o Senhor é uma benção, está se aperfeiçoando para ensinar ele na igreja. Amém? Que Deus abençoe. Estou aqui, viu? Se precisar, tiver coragem de convidar, eu estou aqui. Eu estou vendo o Cleito ali, o Cleito também foi corajoso, teve coragem de me convidar. E culto de libertação. Eu falei, rapaz, você tem coragem? Mas amém. Irmãos, culto de varão é um tabu, sabia? Porque como o irmão falou ali, o homem ele não tem humildade, às vezes parece que é se rebaixar. Não, eu não preciso de conselho não. Pelo contrário, nós é que precisamos, porque aqui eu vou transmitir na minha casa. Amém? Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de